Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? Nossa aula número 3. O assunto hoje é hardware. Nós vamos ver os diferentes componentes do nosso computador. Vamos lá, então. Os objetivos da aula de hoje são quais? Identificar os principais componentes internos do nosso computador, certo? Do hardware. O que é uma CPU, o que é uma memória RAM, armazenamento, placa de vídeo, fonte de alimentação. Qual que é a função de cada um deles? Pô, tá massa aí a especificação, Rafael. Pessoal, vamos se limitar aí com as comidas, por favor. Tá cedo ainda, 10 horas só, pessoal. Se não passa fome já, vocês estão de sacanagem comigo. Pão de alho, meu Deus, quem me deram um pão de alho agora? Nós vamos ainda compreender a função básica de cada um desses componentes, certo? O que eles fazem. A gente vai diferenciar os diferentes tipos de memória que nós temos. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de vídeo. E nós vamos ver as especificações chaves desses componentes, certo? Com relação à nossa aula anterior, certo? Nós vimos software, são as instruções, e nós vimos o sistema operacional, certo? Hoje é a parte física, o que a gente de fato pode tocar, certo? Software nós não podemos tocar, não é tangível, não posso segurar na mão, certo? Só apenas as instruções que a gente manda o hardware executar. Hoje é a parte do hardware. O primeiro componente que nós vamos ver é a placa-mãe, certo? A placa-mãe, certo? É o componente que liga todos os outros, certo? Ele é uma grande placa de circuito que vai conectar todos os outros componentes principais, certo? E a comunicação entre esses componentes ocorre também através da placa-mãe. Temos algumas especificações chaves na placa-mãe. Quais? Certo? Nós temos o socket do nosso processador, o encaixe físico, onde nós vamos colocar o nosso processador, certo? Pô, Rafael já manja dos bagulho aí. Né? Obviamente, este encaixe físico varia de marca para marca, varia de geração para geração do processador, de modelo para modelo, tá? O processador que você comprar tem que ser, obviamente, compatível com o encaixe da sua placa-mãe, certo? Do contrário, vai dar problema, não vai encaixar, não vai funcionar, certo? Além disso, nós temos o chamado chipset. O chipset, ele controla os recursos de comunicação do nosso computador, certo? Da placa-mãe. Ele vai controlar portas USB, SATA, PCIe, entre outras coisas. A gente vai ver isso aqui mais em detalhes, não se estressem com isso, certo? Ele ainda tem na nossa placa-mãe, a gente já vai ver uma placa-mãe, certo? A aparência física dela. Slots, certo? Encaixes de memória, onde nós vamos colocar a memória RAM do nosso computador. E a gente já vai entender o que é isso também, certo? Esse encaixe tem uma certa quantidade e tem também um tipo de memória, a versão que ela suporta. O cara inventou de comprar uma placa-mãe AMD e comprou um processador da Intel. Vai dar dor de cabeça, vai ter que trocar um dos dois, certo? Não vai funcionar. E nós temos ainda, podemos ter ainda, não necessariamente temos, slots de expansão, que a gente chama de PCIe, certo? Onde nós vamos colocar a nossa placa de vídeo dedicada, a gente pode colocar uma placa de som, podemos colocar uma placa de rede, entre outras extensões, certo? Além disso, nós temos conectores de armazenamento, certo? Onde nós vamos conectar nosso HD externo, por exemplo, entre outros. E temos ainda o painel traseiro, a parte de trás do nosso computador, certo? E lá nós vamos ter diferentes portas
externas para você conectar USB, conectar um conector de áudio para você conectar o seu cabo de internet, né? Para você conectar um monitor e por aí vai. E por fim, a placa-mãe ela tem um formato, um tamanho físico dela. E ela pode ter diferentes tamanhos, tá? Tem uma série de padrões do mercado aí. O teu gabinete, obviamente, tem que caber esse formato, ele tem que aceitar esse formato da placa-mãe, né? Eis a cara de uma placa-mãe, pessoal, certo? Este modelo aqui é um modelo top de linha que eu peguei, certo? Da ASUS. Batendo o olho aqui, eu não sei de cara se esse cara aceita AMD ou Intel. Mostra uma antiga, a gente já olha. Vamos saber, vamos olhar agora. Não quero comprar, eu quero ver. Isto aqui são placas-mães antigas. Eu quero... Mas essa imagem tem que ser melhor. Tamanho grande. Toda imagem pequena. Você. Imagem. Carregue. Não tem uma imagem para eu ser feliz aqui, uma imagem grande. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Você é louco, muito feio, eu já vi uma dessas. Meu PC é assim. Não é verdade, Rafael, que qualquer placa tem suporte para AMD ou Intel, mas apenas placas da AMD não suportam Intel. O encaixe físico ele tem que ser específico para cada processador, tá? Não é verdade isso, certo? E os encaixes da AMD e da Intel não são compatíveis, certo? Se confundiu? Você me parece uma imagem boa. Aqui. Isto aqui é um processador antigo, certo? Né? Aqui o que a gente tem? Embaixo dessa ventoinha aqui, deste cooler, nós temos um processador, que nesse caso é um processador Intel, certo? Deixa eu pôr em tela cheia. Aqui nós temos slots para nós encaixarmos a memória RAM. Esse caso ele tem 4 slots de memória, certo? 2 dos quais estão preenchidos. Aqui nós temos placas de extensão, certo? Slots de extensão, para você encaixar uma placa de vídeo, uma placa de som dedicada e por aí vai. Aqui embaixo vai ficar o chipset, certo? Que é um chip responsável para controlar a comunicação com a placa. Aqui atrás é o painel traseiro dela, certo? Onde você vai encaixar aqui, por exemplo, uma conexão de internet, USB, áudio e por aí vai. Essa placa ela é relativamente moderna, tá? Não é tão antiga assim. Aqui nós temos encaixe para energia, para você dar para a tua placa ter, de fato, energia para distribuir os outros componentes. Mesma coisa aqui. Aqui para você ligar conectores de armazenamento, para você conectar o teu HD, por exemplo. E tem uma outra de séries de encaixes aqui para botões e tudo mais, certo? Para você poder encaixar o botão de liga e desliga do teu gabinete, coisas desse tipo, tá? A entrada USB que tem na frente do teu computador e por aí vai. Esses são os principais componentes desta placa. Vamos voltar no exemplo que eu tinha aberto, que era
esse cara aqui. Neste cara, como é que funciona? Aqui no meio, eu tenho um encaixe para o meu processador, então, certo? Obviamente, ele tem que ser compatível, né? Este socket, eu não consigo bater o olho e ver, tá? Me aparenta ser Intel, mas eu não posso confirmar. Ele tem esse encaixe aqui, mas isso aqui já é mais padrão. Aqui do lado, nós temos os slots para encaixar a nossa memória RAM, certo? Temos 4 slots nesse caso. Esse cara comprido aqui é para você colocar uma placa de vídeo, por exemplo, certo? Um slot de expansão, PCIe. Aqui atrás, para você conectar o teu cabo de internet, você conectar teu HDMI, certo? Teu USB. Esse cara você pode conectar mantendo Wi-Fi e conectar a parte de áudio. Opa! Aqui na parte traseira dele, essa imagem está... O reflexo aqui está difícil. Você tem aqui conectores de energia, por exemplo. Esse cara aqui ele é todo frufru, essa placa, certo? Fica a parte de trás aqui, para você dar energia elétrica para os outros componentes, certo? Creio que esteja escondido embaixo dessa placa aqui, certo? Onde você pode conectar teu armazenamento e por aí vai, certo? Ele deve ter uma parte aqui que é para resfriamento do teu armazenamento e coisas assim. Isso aqui é uma placa top de linha, tá? Essa parte colorida aqui, isso aqui é só enfeite, tá? Não tem nenhuma aplicação funcional. A outra placa que a gente vê é uma placa mais simplesona, certo? Mais comum de se ver por aí. Se vocês tiverem interesse, mais pra frente, pode ver um diagrama de uma placa, certo? Todos os detalhes mais técnicos ali. Isso aqui, pessoal, a ideia de uma placa-mãe, então, que vai conectar os diferentes componentes e aonde os diferentes componentes vão se comunicar. Tá tranquilo? Faz sentido? Não faz? O que vocês me dizem? Aqui uma outra placa, essa aqui mais antiga, essa aqui bem mais antiga, certo? Aqui embaixo tem no processador. Aqui os conectores para RAM, certo? Memória RAM, as placas de expansão, painel traseiro, o chipset aqui e aqui para você passar energia. Tranquilo? Certinho, pessoal. Ideia de placa-mãe, então? Tudo jóia? Perfeito. Ele aqui tem até um espaço para você colocar uma bateria, certo? Isso até as placas hoje em dia têm ainda, para manter o relógio dele funcionando, certo? Mesmo quando você tira da tomada, para ele manter a data. Muito bem. Fica como dica para vocês, inclusive, galera. Se você quiser montar um computador novo, certo? É muito mais barato você mesmo montar do que comprar ele montado, certo? Você vai economizar uma boa grana aí, tá? Não tem grandes segredos, não tem grandes dificuldades. Para manter as configurações da BIOS e para manter o relógio interno também do computador, certo? Sim. Se você tiver algum problema na BIOS, quiser resetar, é só tirar a bateria, por exemplo. É uma boa medida. Comum. Próximo componente que nós temos é a nossa fonte de alimentação, certo? Qual que é a função principal da fonte de alimentação, certo? É converter a energia elétrica da nossa tomada, certo? Para as vantagens e para os tipos de correntes que cada componente do nosso computador precisa para funcionar, certo? Uma analogia seria o coração do nosso corpo, que vai bombear, certo? O sangue para todos os órgãos, certo? Ou uma usina de energia do nosso computador, certo? Ele vai fornecer energia para todos os componentes dentro do nosso gabinete. Sem ela, obviamente, nada liga. Algumas especificações chaves aqui, na hora que nós formos comprarmos, nós formos ver uma fonte de alimentação, certo?
A potência dele, que é medida em watts, certo? É a quantidade de energia que ela pode fornecer para nós. Ah, são 500 watts, são 750, são 1000 watts, certo? A potência da sua fonte de alimentação, a quantidade de watts, certo? Ela precisa ser suficiente para todos os componentes do seu computador, certo? Existem calculadoras hoje em dia que fazem esse cálculo para você. Ah, você tem esses componentes, você vai puxar então essa quantidade de energia, certo? Ah, vai puxar para você 500 watts. Você obviamente não vai comprar uma fonte que dá exatamente 500 watts, vai querer dar uma sobra, uma gordura ali, certo? Vai querer dar um pico de uso, alguma coisa assim. Você sempre compra um pouco a mais, vai comprar ali pelo menos 600 watts, 700 watts de potência, certo? A outra especificação-chave de uma fonte de alimentação é a eficiência dela. Como assim a eficiência? Ele vai indicar quanto da energia que está vindo da tomada é de fato convertida e usada pelo nosso sistema, certo? Uma eficiência maior, você tem menos desperdício, menos calor é gerado, menor a sua conta de luz, certo? Muito cuidado na hora de comprar uma fonte de alimentação, sim. Se eu comprar uma fonte de alimentação uma marca, sabe, que não é confiável, uma fonte meio suspeita, né? Além de consumir mais energia, aumentar a tua conta de luz, a chance de dar um problema maior, a chance de ela explodir e levar um outro componente do computador é maior, certo? Pode queimar ela, pode queimar um outro componente também, né? Não vale o risco, certo? Eu não recomendo economizar na fonte de alimentação, certo? Já explodiu fonte da minha cara, ela solta uma fumaça mágica, um cheiro estranhíssimo, certo? Não é legal, não é uma experiência agradável. Beleza? Eis a cara de uma fonte de alimentação, certo? O que nós temos aqui? Ela tem uma ventoinha, certo? Que vai ficar virada para baixo no teu computador. Aqui nós temos diferentes conectores, certo? Para diferentes peças do nosso computador. Eu tenho aqui para a placa-mãe, por exemplo. Eu tenho aqui para as minhas extensões e por aí vai, certo? Sim, as mais simples, Cauã, você nem tem essa opção, ela não é modular como esse cara aqui. Esse cara aqui eu posso trocar o cabo. As mais simples, vamos abrir aqui uma fonte. É tudo uma montada de cabos apenas. Não tem essa opção de você trocar e tudo mais. Você. Carrega imagem, obrigado. Em uma nova aba. Aqui, certo? Só sai uma porrada de cabo aqui, uma montada de cabo, certo? Tem umas indicações aqui dizendo, esse cara aqui é para onde que vai, certo? Você não tem muita escolha. Na Opera GX, isso aí é malware, cara. Isso aí não vale a pena. Repare, ela também tem aqui uma ventoinha nesse outro modelo, certo? Essa ventoinha fica virada para baixo. E aqui na parte de trás, que não é visível em nenhuma das duas imagens, vamos ver se a gente acha uma imagem que tem. Você mesmo. Carrega a imagem. O que nós temos? Certo? Um botão físico para ligar e desligar e um conector onde a gente vai ligar esse cara aqui com um cabo, obviamente, direto na nossa tomada. Beleza? Esse cara brigando por causa do navegador aí. Tranquilo a ideia de uma fonte de alimentação, então, pessoal? Alguma dúvida aqui? Sem dúvidas. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa eficiência ela é medida num selo 80+. Ela tem diferentes... Vai ser sempre 80, certo? Eu já vi várias fontes aqui no Brasil, os caras dizendo, é uma fonte 85, 90, 70. Não, certo? Uma fonte de verdade é sempre o selo 80. E ela tem diferentes categorias. Ela tem
80 white, 80 bronze, prata, ouro, titânio, platino, tá? Obviamente, quanto melhor a eficiência, melhor para você. Usando Yahoo. Próximo componente que nós vamos ver é o processador, a chamada CPU, certo? É o cérebro, de fato, do nosso computador. É ele que vai executar as instruções, os comandos que é mandado pelo software, certo? Ele vai realizar a maior parte dos cálculos. Ele quem pensa, ele quem processa, tá no nome. Ele é o processador. Temos diferentes especificações aqui no nosso processador, certo? O primeiro deles é a frequência com que ele trabalha, o chamado clock speed, certo? É a velocidade base com que ele opera. Ele tem ainda pode ter uma velocidade turbo com que ele opera em situações específicas, certo? Geralmente, ter uma frequência maior, ele vai realizar mais tarefas, certo? Essas tarefas é medida em gigahertz. A gente vai ver mais sobre hertz mais para frente. Por exemplo, ele tem 3.7 gigahertz que está operando o meu processador. Isso significa o quê? Que em 1 segundo ele realiza 3.7 bilhões de ciclos em 1 segundo. Olha a escala, é absurdo. 3 bilhões de operações por segundo. Sabe? Você não consegue imaginar algo assim, é ridículo. É muita coisa, certo? A gente chegou nesse nível, tá? O que mais que nós temos? A quantidade de núcleos, a quantidade de cores que o nosso processador tem, certo? É a quantidade de cérebros físicos paralelos trabalhando, certo? Mais núcleos ajudam geralmente em multitarefas, certo? Ou em programas complexos que trabalham com vários núcleos. O computador quântico faz melhor. Computação quântica é uma coisa extremamente bizarra, né? Por quê? A gente vai ver isso mais pra frente. O computador, ele entende o que, no fim das contas? Ele entende 0 ou 1, certo? Ou tá passando corrente elétrica ou não tá passando corrente elétrica. O computador quântico, ele tem uma sobreposição de 0 e 1. Ele pode estar ao mesmo tempo em 0 e 1. Sabe? É absurdo. Não... No futuro a gente pode ver como curiosidade, mas é algo que está engatinhando ainda. Existe ainda, que é interessante ver no processador, a quantidade de threads, que são as linhas de execução que o nosso sistema operacional consegue enxergar, certo? Geralmente vai ser o dobro da quantidade de núcleos, e ele também ajuda na eficiência com que o núcleo opera. E por fim, a quantidade de cache. Cache é um cara interessante. Cache é uma memória extremamente rápida que está dentro do próprio processador, certo? Dentro da CPU. Ela vai manter ali dados que ela usa com muita frequência, certo? Ela é ridiculamente rápida. Ela tem diferentes níveis e tudo mais, certo? E obviamente a gente tem que especificar ainda, né? Uma especificação importante. A marca e o modelo do seu processador, certo? Quando você for comprar lá para a sua placa-mãe, você tem que comprar da marca específica da sua placa-mãe, certo? O encaixe também tem que ser o mesmo encaixe da sua placa-mãe. Extremamente importante, tá? Eis a cara de um processador, certo? Esse processador é da AMD. Hoje em dia no mercado nós temos para computadores desktop, certo? Para notebooks, aqueles computadores com gabinete, duas marcas, certo? AMD ou Intel. Esse aqui no caso é um AMD para consumidor, o modelo Ryzen dela, certo? Bater o olho não dá para dizer se é um Ryzen 9, se é um 7, certo? Até porque de um 9 para um 7, às vezes a diferença não é nem física, é a quantidade
de núcleos aqui que está operando de uma margem aceitável e tudo mais. É mais complicado. O que a gente tem aqui? Essa placa de metal, certo? Essa placa cinza aqui. Isso aqui é para ajudar a dissipar energia, para dissipar calor, perdão. Para remover calor do nosso processador. O processador, como eu disse, ele opera 4 bilhões de operações em um segundo. É muita coisa. Isso gera um calor absurdo, certo? Esta placa aqui ajuda a remover esse calor. Se nós removermos essa placa, o que nós temos por baixo? Nós temos a seguinte placa, certo? O que a gente tem aqui? Esses caras pequenininhos aqui dos lados, certo? É para ajudar a controlar a energia, a voltagem do processador, tá? Esses dois caras dourados, eles são, de fato, onde ocorre o processamento, certo? Enquanto que esta placa do meio aqui é para fazer toda a parte de comunicação, certo? Com os outros componentes, com a placa-mãe. Beleza? Existem outros processadores, obviamente. Vamos abrir aqui. Não. Aqui é a parte de baixo, certo? Este aqui é um processador da Intel, certo? Repare que embaixo dele, esse encaixe aqui são todas plaquinhas lisas, certo? Que você usa. Vamos ver se tem algum modelo diferente. Com pino. Repare, o tamanho delas varia também. Alguns são quadrados, outros são retângulos, né? Isso dentro da mesma marca. Pins. Alguns modelos não é liso, eles têm pinos, certo? Muito cuidado na hora de instalar esse cara numa placa-mãe, certo? Você dobrar um pino, já era, né? Esse cara é caro, certo? Tem que ter um cuidado grande, extremamente delicado também, tá? Às vezes é possível arrumar, mas é um trabalho extremamente delicado, não é qualquer um que faz. Isso aqui é um exemplo da Intel. Vamos ver uma AMD. Aqui também diferentes encaixes, certo? Esse aqui é só um quadrado, esse aqui tem essas reentrâncias, tá? Tem diferentes modelos aí. Isso aqui são recentes, né? Aqui um modelo mais antigo, né? E por aí vai. Xeon. Sim, né? Olha a diferença, né? Esse aqui é um processador para servidores, por exemplo, certo? Todo diferentão. Tudo certo aqui, pessoal? A ideia de processador, então? O que vocês me dizem? Tranquilo? Alguma dúvida? São para processar, certo? Os comandos que os nossos programas fazem, certo? Um programa ele é composto por uma série de instruções, certo? Quem vai processar essas instruções, quem vai de fato realizar essas instruções é, em sua grande maioria, o nosso processador, a nossa CPU, certo? Esse aqui, o foco dele é para servidores. Você pode utilizar uma máquina pessoal? Pode, mas não é o foco dele. A criação dele foi feita para servidores especificamente. Beleza? Não tendo dúvidas, vamos em frente. Temos ainda a memória RAM, certo? O que a memória RAM faz no nosso computador? Ela armazena temporariamente dados, certo? Que o nosso processador precisa acessar de forma rápida, certo? A gente pode fazer uma analogia, acho que até tenho aqui a analogia. Não?
Uma analogia seria o quê? Uma mesa de trabalho, certo? Na mesa de trabalho eu tenho acesso a tudo de forma rápida, certo? Tá tudo aqui nas minhas mãos. O contraponto à memória RAM seria o quê? Seria que se eu fosse buscar lá no meu armazenamento, lá no meu HD, certo? Que não está na minha mesa de trabalho, está numa estante lá atrás. Eu tenho que levantar, sair, ir até lá atrás, pegar o que eu quero e voltar. Muito mais demorado, certo? A memória RAM, ela é muito, muito mais rápida do que o armazenamento teu, certo? Não importa o tipo de armazenamento, a memória RAM vai ser muitas vezes mais rápida, certo? Tudo que o computador precisa de forma rápida, de dado que esteja na mão, ele vai tentar colocar na RAM, então. O detalhe é que a memória RAM, ela é volátil. Como assim volátil? Ela armazena temporariamente os dados. Ao desligar o computador, ao computador perder energia, certo? Os dados da memória RAM é apagada, ela volta para um estado inicial padrão, certo? Temos uma série de especificações chaves na nossa memória RAM. Vamos ver os diferentes tipos, certo? O primeiro dele é a capacidade, certo? Da memória, certo? A quantidade total que você tem, certo? E isso aqui é medido hoje em dia em gigabytes. Ah, eu tenho 8 GB de memória, tenho 16 GB de memória, 32 e por aí vai. Quanto maior a capacidade, certo? Mais dados ele consegue guardar nessa memória que é muito rápida, certo? Maior a tua mesa de trabalho, beleza? Vocês em casa, vocês têm quanto de RAM, por exemplo? E, pessoal, o foco aqui está sendo computadores desktop, certo? Mas o teu celular também tem muito disso, certo? O teu celular, ele também tem uma quantidade de memória RAM, ele também tem um processador, também tem uma placa de vídeo, certo? Obviamente, você não vai ter uma placa de expansão no teu celular, você não vai ter uma entrada para um cabo de rede, certo? A maior parte dos componentes está lá, certo? Mas é um pouco diferente. Ele também tem memória RAM do celular, certo? Uma coisa que você não tem um encaixe físico, ele é soldado direto na placa e por aí. 16, 16, 32, nada. Hoje em dia, pelo menos 16, né? 8 GB já tá pouco hoje em dia, certo? Além da capacidade, então, do tamanho da tua memória, certo? Nós temos ainda o tipo da sua memória, a geração que ela está utilizando, certo? Ah, é uma memória DDR3, DDR4, DDR5, certo? Esse tipo, essa geração, certo? Tem que ser compatível com a sua placa-mãe, que tem que ser compatível com a sua CPU, certo? O encaixe físico dele é diferente conforme a geração, certo? A geração mais recente, certo, que está disponível no mercado, é a DDR5, por exemplo, tá? A nossa memória RAM, ela também tem uma velocidade, uma frequência, certo, que ela opera. Essa frequência, ela vai estar medida em megahertz ou megatransfers por segundo, certo? É a velocidade com que ela opera, tá? Parecido com a frequência lá do nosso CPU, do nosso processador, certo? Do clock lá da CPU. Quanto maior a velocidade com que a tua memória RAM opera, você vai ter um ganho de desempenho também, certo? E por fim, nós temos uma latência, que é uma outra característica da memória RAM, que é o tempo de resposta que ela tem para responder, certo? Quanto tempo que ela leva para responder. Quanto menor a latência, obviamente, melhor também, certo? É isso a cara de uma memória RAM, certo? Isso aqui, então, é o que nós vamos encaixar na nossa placa-mãe. Isso aqui é uma memória RAM do tipo DDR5, da Micron. O que nós temos aqui? Este cara em dourado são os pinos de contato, certo? Onde a gente vai encaixar na memória RAM.
Esses caras aqui no meio são responsáveis por controlar a energia e pela comunicação. De fato, o armazenamento fica nesses chips aqui, certo? Esses quadrados grandes aqui, que é um tipo de memória flash. É aqui que de fato ficam os dados. Em algumas memórias tem dos dois lados, inclusive, certo? Isso aqui é memória RAM moderna, então. Vamos dar uma olhada aqui, a gente acha outros tipos. Aqui um cara mais simples, certo? Repare, ele tem menos espaço, ele tem menos armazenamento aqui. Isso aqui, deixa eu ver. Não. Pode bater o olho, eu não consigo ver que tipo de memória que é. Mas não é recente, não. Não, separe, né? A densidade aqui, a quantidade de chips que ele tem varia de modelo para modelo, de geração para geração, tá? Vamos pegar aqui um antigo. Tem uma ideia. Isso aqui é de primeira geração, repare, não tem tanta diferença assim, certo? Para um de última geração. O tamanho dos chips é diferente, a disposição deles, tá? O encaixe aqui é diferente, que ele tem essa reentrançazinha aqui, vai variar, mas não tem tanta coisa assim. Beleza? Então, memória RAM, pessoal, é onde o computador armazena dados de forma temporária que ele precisa com muita frequência, certo? Dados que ele precisa sempre, ele vai colocar na memória RAM. Pense então como nossa mesa de trabalho, tem que estar tudo à disposição, tudo à mão dele, tá? A característica principal dela é que ela é volátil, a memória RAM. Ou seja, perdeu energia, vai perder os dados que estão armazenados lá. Beleza? Tranquilo? Suave na nave, mais mole que sentar no pudim, então. Muito bem. Deixa eu ver até que horas que vai essa nossa aula. Nós vamos até 11h40, beleza. Temos bastante tempo ainda. Aqui tem 3 professores. Não entendi, mas tudo bem. Vamos em frente, temos mais componentes ainda. Professor, com licença. Diga lá, professor Boldrini. Na verdade, é o seguinte, eu pedi a gentileza para ele tocar ali às 11h25, porque tem toda a questão de logística para... Devolver os aparelhos e tudo mais, né? Tranquilo. Tem outra turma que vai usar também, então tem umas 11h25 aí, é legal. Fechou. Perfeito. Por fim, nós temos ainda a placa de vídeo, certo? A chamada GPU, né? A placa de vídeo, a função principal dela é qual? Ela é especializada em processar gráficos, imagens, vídeos, certo? E hoje em dia também é bastante utilizada para inteligência artificial, né? Nós temos 2 diferentes tipos de placa de vídeo. Nós podemos ter uma placa de vídeo integrada, nós podemos ter uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo integrada, ela está dentro da sua CPU, dentro do seu processador, certo? Enquanto que uma placa de vídeo dedicada, ela é um trambolhão, certo? Que você vai conectar num slot de expansão. A gente já vai dar uma olhada nele, certo? Temos uma série de especificações interessantes aqui numa placa de vídeo. O primeiro delas, obviamente, é um modelo, certo? A arquitetura, o desempenho dele. Ela é de que empresa? É uma NVIDIA, é uma AMD? Né? Hoje em dia nós temos 3 empresas no mercado que fazem placas de vídeo dedicada, certo? Pelo menos para consumidor. Nós temos a NVIDIA, nós temos a AMD e a Intel entrou também no mercado de placas de vídeo, tá? A nossa placa de vídeo, ela tem uma quantidade de memória de vídeo. Ela é tipo uma memória RAM, certo?
só que ela é dedicada para a placa de vídeo, ela já vem na placa de vídeo, certo? Ela é especializada em trabalhar com texturas, com dados gráficos, certo? Ela tem, obviamente, um modelo, ela tem uma capacidade, né? Ela tem um tipo e ela tem uma capacidade. Ah, ela é 8 GB, 12 GB, 16, 48 GB, certo? E ela também, assim como na memória RAM, ela tem uma geração, ela tem um tipo. Ah, é GDDR6, GDDR6X, GDDR7, o que for, certo? Modelos de inteligência artificial, certo? Essa inteligência artificial nova, tipo ChatGPT, ela roda na memória da placa de vídeo. Por quê? Porque ela é ridiculamente rápida, certo? Para você rodar um modelo grande, certo? O ideal é que todo ele caiba na sua memória de vídeo, certo? Se ele não couber, se ele tiver aqui para a memória RAM, que também é rápida, ele já vai ter uma perda de performance muito grande. A velocidade com que o teu modelo vai rodar é muito grande, certo? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui, que o pessoal falou bastante coisa. Muito bem. A nossa placa de vídeo ainda, ela tem uma velocidade com que ela roda, um clock, certo? Uma frequência, medida em megahertz ou em gigahertz, assim como lá na CPU, certo? Quanto maior esse cara, teoricamente melhor. E as placas de vídeo modernas, elas têm uma unidade de processamento também. O nome dessa unidade de processamento varia de empresa para empresa. A NVIDIA chama de CUDA, a AMD chama de Stream Processors, tá? Mas a ideia geral aqui é processamento, certo? É trabalhar em cima dos gráficos, é trabalhar em cima do modelo de inteligência artificial, por exemplo, certo? Quanto mais dessas unidades, obviamente, mais rápido ela é, tá? Pessoal falando aí sobre as diferentes placas. Eis o exemplo de uma placa de vídeo, certo? Uma placa de vídeo, nesse caso, dedicada. O que nós temos aqui, certo? Aqui embaixo é o conector com os slots de expansão, certo? Onde nós vamos, de fato, encaixar na placa-mãe. Aqui em cima nós temos um cooler para dissipar calor. Essas reentrâncias aqui também é para ajudar a dissipar calor, certo? Aqui é a parte que vai ficar acessível atrás do nosso computador para nós conectarmos aqui, certo? Os nossos monitores, por exemplo. Aqui é esse modelo batendo o olho. Ela tem uma entrada HDMI, ela tem 3 entradas DisplayPort, que é tipo um HDMI também. Um outro conector, mas também para passar imagem, né? Passar vídeo. Vamos ver uma outra placa de vídeo, ver se eu acho uma placa de vídeo aberta. Isso aqui é um modelo, existem uma infinidade de outros. Não. Tinha me mostrado ali um modelo, mas daí foi embora. Outro modelo, repare, né? Placa de vídeo sempre faz de estiloso, tudo gamer assim, né? Esse aqui com duas ventoinhas. O modelo top do mercado é esse cara aqui agora, certo? Né? Também 2 ventoinhas aqui. Quero ver um cara aberto. Aqui. Tudo imagem pequena. Vamos ver se acha uma imagem grande. Não é a melhor imagem, mas que seja. Aqui, de fato, o cérebro, nossa CPU, certo? De fato, ficou o processador. Aqui tudo para lidar com energia, certo? Converter energia. Uma série de pinos para testes aqui, tá?
a memória aqui em volta dele e por aí vai. Tem uma série de componentes internos aqui que ficam debaixo daquela ventoinha toda ali, toda aquela cobertura para dissipar calor também, porque esse cara aquece um monte. Aqui um conector de energia, certo? Que vem lá, alguns modelos, além de receber energia direto da placa-mãe, você pode conectar também da fonte de alimentação diretamente na placa-mãe, porque ela precisa de mais energia, certo? A energia que a placa-mãe fornece não é o suficiente, por exemplo. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Em placas de vídeo, faz sentido para vocês? Não faz? Vocês querem que eu explique de outra forma? O que vocês me dizem? Certeza? Uma placa AMD? Se bem que isso aqui não está realista, né? E temos ainda da Intel. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esse cara está mais interessante. Carrega a imagem. Só queria uma imagem grande. Isso. Aqui, certo? Os módulos de memória aqui em volta dela, certo? O conector para o nosso slot de expansão, né? Para converter energia aqui, para receber energia. E aqui a saída, certo? Uma saída HDMI e as saídas DisplayPort. Esse notebook aqui, ele não tem uma placa de vídeo dedicada, certo? Esse notebook aqui, ele tem uma placa de vídeo integrada na CPU, certo? Esse notebook aqui, ele é do estado, certo? Da sede. Em casa eu tenho um computador com uma placa de vídeo dedicada, né? Esse aqui é um i3 de 12ª geração, se eu não me engano. Vamos até abrir o nosso gerenciador de tarefas. E ele vai mostrar para mim aqui as especificações. Não é você, não é você, é você. Nesse modelo ele nem fala aqui da minha memória dedicada de vídeo. Não. Mas interessante aqui, né? Ele fala, ó, a velocidade com que ele está operando a 3.68, 3.7 GHz, certo? 3 bilhões 700 milhões de operações por segundo, certo? Quantidade de threads que ele tem aberto, quantidade de núcleos que ele tem, processadores lógicos, o tamanho do cache e por aí vai, certo? A minha memória, eu tenho nesse caso um pente de memória de 2 possíveis, operando a 3.200 megatransfers, certo? Tem um total de 8 GB aqui, eu poderia colocar mais um pente de memória nesse computador. A sede poderia, né? Eu não. E por aí vai. GTA 6 vai ter que ter uma 6090 aí, nem saiu ainda. E por fim, nós temos ainda a parte de armazenamento do nosso computador, certo? Onde nós vamos armazenar nossos dados de forma permanente, certo? Nós temos 2 tipos de armazenamento atuais. Nós temos o SSD e nós temos o HD, né? A gente vai ver a diferença entre eles. O SSD, a função dele é o quê? Armazenar dados de forma permanente. O que é o ideal para nós colocarmos no nosso SSD? Né? Programas que nós acessamos com frequência, o próprio sistema operacional é interessante que você instale no SSD. Por quê? Porque ele é muito mais rápido do que um HD normal. A gente já vai ver um HD normal funcionando, certo? A tecnologia que um SSD usa é uma tecnologia de chips de memória flash, certo? E mesma tecnologia utilizada na memória RAM, por exemplo, certo?
O interessante aqui é que ele não tem partes móveis, ele não é mecânico, ao contrário do HD, tá? Ele gera menos barulho, por isso ele é mais resistente a quedas, né? As vantagens dele: a velocidade, certo? Ele é muito mais rápido do que um armazenamento comum, do armazenamento de um HD, certo? A resistência a quedas, a danos, e ao silêncio, certo? Porque ele não tem partes móveis. A desvantagem é o quê? É que ele tem um maior custo por gigabyte de armazenamento. Ele tem um custo maior pela capacidade, certo? Algumas especificações chaves aqui, certo? Obviamente, a capacidade que ele tem. Ele tem 128 GB, ele tem 512, ele tem 1 TB, ele tem 4 TB de armazenamento. A interface, a conexão dele com a placa-mãe, como que ele se conecta. Ele utiliza um SATA 3, ele utiliza um M.2, certo? Varia e tem impacto no desempenho e tudo mais, né? E além disso, a velocidade de leitura e escrita de dados, certo? Ele consegue escrever 7.000 megabytes por segundo, por exemplo. Ele consegue ler, certo? 8.000 megabytes por segundo e por aí vai. Varia bastante também, certo? O que o pessoal está falando? Muita coisa. Eis a cara de um SSD. Não tem grandes segredos aqui, certo? Tem um conectorzinho aqui. Isso aqui, tudo preto, é para dissipar calor, e aqui embaixo vai ter os chips flash, parecido com o da memória RAM. Vamos ver um. Isso aqui é um NVMe, sim, né? Também um tipo de SSD. Vamos ver aqui. Aí, perfeito, certo? Aqui, então, estão os diferentes chips de armazenamento, certo? Aqui que, de fato, vão ficar os nossos dados. Reparem, tem diferentes tamanhos, modelos, especificações aqui, mas são tudo SSD, certo? Aqui ele tem uma parte... tem um controlador, certo? Esses componentes menores geralmente são para controlar energia, certo? Voltagem, esse tipo de coisa. E aqui ele tem uma memória cache dele também, certo? Para acessar mais rápido os dados. A contrapartida do SSD, certo? É o nosso HD normal, né? O nosso disco rígido, que a gente chama. Ele também armazena os dados de forma permanente. A questão é que ele é muito mais lento do que um SSD. A vantagem é que o custo de armazenamento dele é menor também, certo? Você geralmente coloca o que aqui? Você coloca backup, você coloca arquivos como foto, como vídeo, certo? Que você não acessa com tanta frequência. A velocidade não é tão importante, né? A tecnologia dele é de discos magnéticos que são giratórios. Ele é mecânico, então ele tem partes móveis, né? A vantagem dele, então, é o baixo custo por gigabyte, certo? E a alta capacidade que ele tem. Ele consegue armazenar muito dado ali, certo? Tem HDs hoje de 20 tera a mais até, né? A desvantagem dele é que ele é lento e que ele é sensível a impacto. Você tem que ter cuidado com esse cara, você não pode deixar cair, certo? Se deixar cair, a chance de dar um problema é grande, né? E o ruído, ele produz barulho, certo? Pela velocidade com que ele gira, certo? Ele vai rodar ali, tem HD que roda 7.000 rotações por minuto, é muita coisa, né? Algumas especificações chaves, então. Obviamente, a capacidade dele, quanto de dados que ele consegue armazenar, e a velocidade de rotação do disco magnético, certo? Ele roda 5.400 rotações por minuto, a 7.200, né? Entre outras
Aí. A interface de conexão dele para um HD de consumidor vai ser geralmente uma conexão SATA. Tá? Eis um HD. Eu tenho um vídeo dele, só que foi para outra turma que eu passei, era outro assunto. De um HD rodando. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, para nós vermos a cara dele. Eu acho que era você. Deixa eu achar agora qual que era a aula. Só um segundo. Aqui, dispositivos de armazenamento. Cadê? Aqui. Vamos ver um vídeo de um HD rodando. Isso aqui é um HD, obviamente, que está aberto, certo? Sem a proteção dele. Ele vai iniciar aqui. O disco começa a rodar, certo? Até ele atingir ali 5.400 rotações por minuto, por exemplo. E esse braço aqui, certo? Esse leitor, ele se move, ele vai de um lado para o outro, lendo o conteúdo do disco. Certo? Ele é mecânico, então. Certo? Desmontei meu HD e guardei na parede do meu quarto. Tipo um espelho. O que você melhor para ter potência de processador ou armazenamento? O armazenamento vai ser um armazenamento necessário. Vai ser, sei lá, 600 GB, 700 GB de armazenamento. E o resto, obviamente, o processamento. O processamento quanto maior, melhor. O HD, o armazenamento é somente o necessário, né? Isso aqui, então, é um HD funcionando. Tranquilo aqui a ideia de HD, pessoal? O que vocês me dizem? Tudo jóia? Sim. Né? Aqui, então, reparem. Ele tem vários discos, um em cima do outro, certo? E esse leitor aqui, essa agulha, ela vai de um lado para o outro aqui nesse braço, certo? Aqui a gente tem um chip só para controlar conexão, comunicação, né? Energia, esse tipo de coisa. O pessoal discutindo aí quantos 1000 teras vai ter o GTA 6. Vai ser bichão esse cara. Muito bem, pessoal. Nos resta apenas 10 minutos. Eu vou passar para vocês uma atividade no sala de aula para vocês fazerem para mim. Deixa eu só achar onde que tá. O sala de aula, aliás, meus caros, agora nós temos acesso, certo? Existe sala de aula, e aí? Eu vou colocar lá no sala de aula, no mural, o meu e-mail. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar e-mail para mim também, certo? Por algum motivo você tem vergonha de falar em sala de aula, acontece. O material que nós vimos, todo ele, está disponível lá já. E eu vou pegar aqui... Cadê? Uma atividade para vocês. Se eu conseguir achar a atividade. Aqui. Nós vamos montar um PC virtualmente. Nós vamos escolher as peças de um PC. Bonitão, para hoje. Obrigado. Nossa aula número 3. Tema. Aula 3. Qual que é a ideia desta atividade? Você vai acessar um site chamado meupc.net. E aqui você consegue montar um PC seu, certo? Virtualmente, escolher as diferentes partes. Ele tem até um assistente que ajuda você e tudo mais. A ideia aqui, qual que é, meus caros? Nós vamos ter 3 opções de computadores para montar, certo? Um computador básico, certo? Para fazer tarefas de escritório, abrir um Excel, um Word, esse tipo de coisa. Você pode escolher um computador gamer intermediário, certo?
Ou um PC para quem faz edição de foto e de vídeo, certo? Você vai escolher ele, você vai escolher as peças que você acha que está interessante para ele. E você vai justificar a escolha de pelo menos 3 componentes. Ah, por que eu escolhi esse componente e não aquele outro, certo? Por que eu achei que esse cara era bom, né? Você vai mostrar para mim o custo final. Isso vai me dar uma opção, ó, se você tivesse que economizar R$300 nesse PC ainda, o que você alteraria? O que você sacrificaria? Você alteraria que peça por que peça, certo? Essa atividade, pessoal, já está lá no mural, certo? Não vai dar tempo de fazer toda ela agora, obviamente, certo? Comecem ela, esse conteúdo, se você sair do formulário, vai ficar salvo lá. E na próxima aula a gente dá uma olhada nas respostas de vocês. O que o pessoal falou aqui no chat? Pessoal, se acalme aí, por favor. Menos guerra aí. Deem uma olhada, então, lá no mural, pessoal. O que é a atividade. Comecem a fazer ela. Deixa eu até mandar o link aqui do site para facilitar a vida de vocês. Certo? Vejam lá no mural, então, certo? No mural não. No sala de aula. Vejam se vocês têm alguma dúvida, pessoal. Certo? Essa tarefa vai ficar para casa, então. Semana que vem a gente vai corrigir ela. Leiam ali e me falem as vossas dúvidas. Então, no site aqui, você vai usar a ferramenta Monte Seu PC. Teu objetivo é montar um computador virtual completo, certo? Com um dos propósitos abaixo. Não vai fazer um computador que seja os 3, você não vai fazer os 3, certo? Você pode escolher um PC básico para estudos, navegação web, vídeo e tarefas de escritório, abrir um Word e um Excel. O foco aqui seria um custo-benefício. Você pode escolher um PC gamer intermediário, que rode jogos populares atuais, certo? Um Fortnite, um Valorant, um GTA V. Em resolução Full HD, com boa qualidade gráfica e fluidez. O foco é equilíbrio entre desempenho e preço, tá? Ah, professora, mas eu não jogo, eu não sei o que o Fortnite precisa, o que um Valorant precisa. Existem vários sites que vão te dar ali as recomendações, as especificações básicas para você rodar o programa, certo? Vamos abrir aqui, por exemplo, de preferência para hoje. Abrir um outro jogo qualquer aqui. Em algum lugar aqui ele vai dizer, ó, as especificações para rodar, certo? E por aí vai. Ah, mas tudo é inadequado. Vocês querem me quebrar as pernas. Não pode gastar sem dó. Não pode jogar tudo no último ali, né? Que não é esse o foco, certo? Aqui, por exemplo, finalmente achei um jogo que abriu aqui sem pedir idade. Ele diz aqui, requisitos do sistema, certo? Ó, o mínimo seria isso, o recomendado é pelo menos isso, certo? Um i5 de terceira geração, 4 GB de RAM, uma placa de vídeo, uma GeForce 660 e 12 GB de armazenamento, pelo menos. Isso aqui é um exemplo, então. Tá? Ou você pode escolher ainda um PC criativo, certo? Para edição de fotos e vídeos, usando Photoshop, um Premiere, um After Effects, certo? Talvez programação, modelagem 3D básica. O foco é ter um bom processador, bastante RAM e talvez uma GPU dedicada razoável. Você vai escolher todos os componentes principais. A CPU, a placa-mãe, a memória RAM, certo? A placa de vídeo, o SSD, o HD, se você for ter, e a fonte de alimentação, certo? Você vai justificar para mim, certo? Qual objetivo você escolheu, certo? Qual desses 3? E para 3 componentes dele, que você vai escolher qual deles aqui, certo? Eu quero que você me justifique o porquê que você escolheu
aquele tipo ou aquele modelo específico, certo? Para o seu objetivo. E eu quero, por exemplo, eu escolhi essa GPU porque, né, capacidade, blá, 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 certo? E por fim, eu quero saber qual que foi o custo total. E se você precisasse economizar R$300, aonde que você cortaria e por quê? Eu escolheria menos memória RAM porque na aplicação não tem utilidade. Eu escolheria um armazenamento menor, escolheria uma placa de vídeo com uma performance menor porque não tem tanta utilidade, blá, 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 certo? Vocês vão enviar através do Forms, certo? Esse form está disponível lá no nosso sala de aula, certo? Tá tudo aqui. No mais, meu bom pessoal, nós ficamos por aqui, certo? Nós vamos nos ver novamente na semana que vem, então. Até mais, pessoal. Até mais.